Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje aprenderemos sobre o que é diafragma. Vamos recapitular na aula anterior. Na aula anterior a gente aprendeu sobre o que é ISO. Então, o ISO, de um modo geral, de um modo resumido, ISO é a sensibilidade do sensor. E dando continuidade ao nosso triângulo fotográfico, hoje falaremos sobre o diafragma. Diafragma. O que é diafragma? O que é abertura? O diafragma, na fotografia, é um orifício localizado na lente da objetiva. É o diâmetro da abertura da lente. Esse diâmetro, um dos fatores dele, é definir a quantidade de luz que entra na nossa câmera fotográfica, dentro do sensor fotográfico. Quanto maior é a abertura, maior a luminosidade na nossa objetiva. Olha, com esses exemplos, dá para vocês verem como funciona o diafragma. O diafragma, quanto mais aberto, né, o orifício está maior, o que acontece? Ele entra mais luz. Com o diafragma mais fechado, entra menos luz. Exatamente como funciona a íris do olho. Quando vocês podem reparar que a íris do olho, à noite, né, a íris aumenta o tamanho. Por quê? Porque precisa captar mais luz para nós podermos enxergarmos. E de dia, principalmente quando você olha em direção ao sol, o que acontece com a íris? Diminui a abertura. Exatamente como funciona o diafragma. Compreenderam? Como a gente consegue regular isso na nossa máquina fotográfica? Depende bastante da nossa máquina, tá? Na maioria das vezes, ou são com botões, ou girando alguns seletores. Aí eu recomendo vocês analisarem a câmera de vocês, como vocês conseguem mudar essa abertura do diafragma. À medida que você faz isso, o tamanho do orifício aumenta e diminui mudando esse seletor, permitindo maior ou menor a passagem de luz pela sua lente. Vocês conseguiram compreender? Na prática, o raciocínio é bem simples. Se você está num ambiente pouco iluminado, por exemplo, vocês estão no interior de uma casa, o diafragma ele deve ser aberto para que a sua máquina fotográfica consiga captar o máximo de luz possível. Já quando você está num ambiente muito iluminado, como na praia, o diafragma deve ser fechado para diminuir a quantidade de luz que entrará na máquina, para evitar que a foto fique estourada, que já aprendemos nas aulas anteriores, superexpostas. Ok? A determinação da abertura do diafragma ela é feita por meio de uma nomenclatura própria, chamada escala de números f-stop, que são esses números que vocês estão vendo aí na tela. F22, F16, F11. Eu não vou entrar na matemática em si, tá? Mas para vocês saberem, o F é o valor da abertura do diafragma obtido, que na verdade é o distanciamento focal dividido pelo diâmetro da lente. Tá? Distanciamento focal é o comprimento da lente em questão. E o diâmetro da lente é a abertura da lente em milímetros. Eu não vou entrar isso na matemática, tá? Mas fotografia. Não sei se falado para vocês, mas fotografia é matemática pura, física pura e vamos dizer que antigamente era química, né? Porque a gente precisava
para revelar as fotografias, as fotos, era necessário ter química para revelar, né? Hoje em dia não precisa. Né? Hoje em dia é mais fácil. Mas vamos lá para vocês poderem entenderem melhor. Aqui no F22 a abertura ela é menor. Confunde um pouco, tá, gente? Se vocês repararem, quanto o número for o F for maior, o orifício ele é menor. Ó, F1.8, a abertura está bem maior. Olha, vou mostrar para vocês numa lente fotográfica, tá? Numa lente fotográfica, vocês conseguem ver? Ó. Aqui, menos luz. Mais luz. Então, conforme você regula a câmera de vocês, ele modifica o F. No caso das objetivas fixas, como a 50mm, que é conhecida como a cinquentinha, não pode ter sua característica de distância focal alterada, somente a característica do diâmetro através da abertura do diafragma. Já nas lentes zoom, o valor é ajustado conforme a variação do equipamento. Tá? Então aqui na foto, como vocês podem observarem, é uma lente fixa sem zoom, tá? É uma cinquentinha, uma 50mm, com uma abertura máxima de 1.8, tá? Uma abertura máxima aqui de 1.8 e mínima de f22. Nessa foto aqui anterior, para vocês poderem visualizar e poder entender a leitura das lentes fotográficas, ó. Nikon 50mm, tá? Então 50mm é a distância focal, tá? E 1.8 é a abertura do diafragma. Hoje em dia, os diafragmas, as lentes hoje em dia, elas estão mais modernas. Então, hoje em dia já tem 1.4, 1.2 e a 1.0. Aí vocês me perguntam, Eduardo, qual é a melhor? A melhor é quanto maior for a abertura, mais luz entra, né? Entrando mais luz, melhor. Principalmente se você for fotografar à noite, entendeu? Porém, aí vem uma grande questão. Quanto maior é essa abertura, mais cara é a lente. Então, hoje em dia, no mercado, se vocês forem procurar, um exemplo, lente Nikon, lente Canon 50mm, vocês vão ver a 50mm 1.8, 1.4, eu acho que está chegando hoje em dia até 1.2. Assim, quanto mais baixo for esse valor, né, maior é essa abertura e muito mais cara é a lente. Então, assim, em torno, em vez de você pagar aí uns R$ 500 numa lente, você vai pagar R$ 6.000 uma lente. Então, assim, a lente influencia bastante na hora de você fotografar. Tá? Por quê? Porque você consegue ter uma luminosidade melhor. Não que isso vai alterar a qualidade da sua foto. A qualidade em si não altera. Tá? Porque, como eu sempre falo, quem faz a foto é o fotógrafo. Você pode muito bem tirar ótimas fotos com a lente do kit.
A lente do kit é aquela lente que já vem com a câmera quando você compra uma máquina fotográfica. Tá? Então, esse tipo de lente, que é a cinquentinha, ela é utilizada bastante por ela ter uma distância focal, né, fixa. Ela é utilizada bastante para poder fazer book fotográfico. Então aí vem um segredo que muita gente me pergunta e fala: Eduardo, como é que eu consigo desfocar o fundo, que é o tal do efeito bokeh? A gente vai aprender mais sobre isso mais para frente. É exatamente a lente que faz isso. Tá? No celular, não existe essa abertura do diafragma. Na verdade, ela é um programa, é um aplicativo que faz isso. Então, esse efeito bokeh de embaçar o fundo, na verdade, no celular existem duas lentes. Então, uma tá uma lente mais próxima e a outra mais fundo. Então, existe uma tecnologia em cima disso. Então, na verdade, essa tecnologia para celular, esse fundo borrado, né, na verdade é feito por softwares nas câmeras de celular. Então existe um sensor de profundidade. Então, na verdade, ele manipula. Na verdade, não é feito com uma máquina fotográfica profissional, porque isso é feito através de uma lente com uma abertura do diafragma, né, a 1.4, 1.8, para poder ter esse efeito dessa composição fotográfica, desse efeito bokeh, dessa profundidade de campo. Então, na verdade, por isso que existe nas câmeras fotográficas de celular várias lentes. Porque, na verdade, uma é teleobjetiva, uma é mais próxima, outra é mais zoom. Então, como não existe a possibilidade de trocas de lentes, por isso que existe todas essas lentes atrás do celular. Inclusive, tem celulares novos no mercado que já tem macro, já está utilizando fotos macro. Macro é aquela foto que é bem de perto. E você vê, você consegue tirar uma foto de uma mosca, né, de um objeto bem próximo. Então, é assim que funciona. E aqui, como vocês podem ver nessa imagem, é uma câmera fotográfica e aqui fica o diafragma. Então, o diafragma fica aqui, então você consegue regular a quantidade de luz dentro do seu sensor fotográfico. Olha, nessa foto vocês podem observar uma mesma foto com aberturas do diafragma diferente. 1.8 está bem aberta, fica mais clara. 2.8, 4, 5.6, chegando ao f22. Aí, ó. Ela fica mais escura. Por quê? Porque o diafragma ele está mais fechado, o orifício ele está mais fechado. Um outro exemplo. A mesma coisa aqui. Então aqui, ó, você tem que colocar a abertura conforme na verdade, o que você quer mostrar na imagem. Aqui com uma abertura mais aberta e aqui mais fechada. Aqui 1.8 e aqui 22. Então a gente regula a máquina conforme a gente quer. Nessa imagem, na verdade, aqui está falando sobre a profundidade de campo. A gente consegue um fundo desfocado numa abertura do diafragma mais aberta.
Bom, gente, encerramos por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido sobre o que é o diafragma e a abertura, tá? Hoje aprendemos mais um pilar da fotografia do nosso triângulo fotográfico. Aprendemos na aula anterior sobre ISO, na aula de hoje aprendemos sobre diafragma e na próxima aula aprenderemos sobre velocidade, ok? Nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau.